Pronto, como foi comentado, eu já vou compartilhar a tela, vou desligar aqui minha câmera e vou compartilhar a tela para a gente ver essa nossa tecnologia. Bem, qual é o caso de uso para a gente conhecer o nosso LA1 hoje? É passar por todas as nossas funcionalidades. Eu levantei aqui uma possibilidade da gente ter sido, né, a gente vai se imaginar que foi solicitado para a gente construir um aplicativo para a área da medicina, onde o médico possa fazer o seu login, fazer um cadastro na plataforma. Essa plataforma seria algo mais interno e versão para aplicativos móveis, né? Uma versão para celulares. E aí, após fazer login e aceitar os termos de uso dessa aplicação, né? O usuário cairia numa tela, onde ele vai poder ver os status, ver a sua agenda e criar sua agenda, né? Inicialmente, a gente vai ver que a gente vai construir para o usuário criar a sua agenda e depois ele visualiza a sua agenda. Né? É um pequeno recorte, tá? Estamos chamando de media, inclusive, mais à frente eu vou falar que a gente tem uns protótipos exemplos, e um dos protótipos exemplos é o media, a gente tem ele tudo construído lá, mas aí a gente vai fazer um recorte que é para a gente visualizar como é que a gente constrói. Bem, o que que a empresa, digamos assim, solicitou para a gente? Passou para a gente. Passou qual é a cor principal e a cor secundária da marca, passou a logo da marca e passou uma imagem de background para, se a gente precisar, utilizar. E também alguns requisitos, como poder fazer cadastro, né? Alguns requisitos, por exemplo, de não precisar, não ter a opção de solicitar senha, porque, como é interno, essa política de solicitação de senha, de troca de senha, é de outra forma, a interna deles, não seria pela aplicação, e teria que ter, como foi citado, o aceite dos termos de utilização desse projeto. Então, vamos lá. Tendo essas questões, a gente vai pensar aqui em criar um frame, tá? Eu vou construir aqui. Vou construir o frame com a telazinha menor. Essa tela eu vou chamar de login. Login. Vou colocar o background. Esse background aqui, eu já tenho no meu computador, tá? Eu vou só mostrar aqui que eu vou colocar ele no frame. Aqui. Vocês vão ver que é a mesma imagem. Beleza? Então, a gente vem aqui e vai colocar logo. Pronto. E vamos pensar aqui que a gente vai construir na mão aqui o nosso campo de login. Vou colocar uma imagenzinha aqui para a gente poder visualizar. Vamos supor que seria isso que a gente iria fazer na primeira tela. Faz aqui os alinhamentos. E aí, ó, aqui, enquanto só Figma, tá? Porque nossa tecnologia está ligada ao Figma, então a gente começa pelo Figma. Ali está 26, eu vou colocar aqui um aumento de 4, pronto, e ele ficou aqui 24. Beleza. Vamos para o primeiro ponto. Eu vou querer dizer que, por exemplo, quando, de uma forma resumida, o que que a nossa tecnologia que eu vou apresentar vai fazer? A gente vai construir o protótipo. Esse protótipo, a gente vai utilizar micro frontends, que pode ser, a gente gosta de dizer que é como se fosse pedacinhos de Lego, né? Pedacinhos, blocos de código, né? Pedaços de código rodando já ali, por exemplo, de um login. Então, a gente pega isso aqui como um pedaço de Lego e vai construir a nossa interface. Eu posso pegar o micro-frontend login e botar no nosso protótipo. Só que aí eu vou apresentar mais à frente para vocês o plugin, que é onde a gente vai conseguir colocar esses microfrontends aqui, porque o próprio Figma em si não consegue fazer essa leitura de
micro frontends aqui, né? E a gente gosta de dizer que o Figma te oferece uma ótima qualidade, te oferece um alto nível de fidelidade visual, né? A gente consegue ver realmente fiel o que a gente prototipou. Mas interacional a gente não tem esse nível com o plugin, né? E se fosse fazer isso, seria bem trabalhoso para simular com o Figma. Então, com os micro frontends e com um pouco mais à frente que eu vou mostrar os nossos componentes primitivos, a gente consegue aumentar a fidelidade desses nossos protótipos. Mas aqui, enfim, coloquei a logo, que foi passada, coloquei aqui uma área que a gente vai construir o nosso login, que seria isso, né, de uma forma tradicional, só que eu vou mostrar que a gente vai adicionar um micro frontend de login aqui nessa área. Mas antes eu quero construir aqui, vou aplicar um auto layout nesse cara, né, Figma. Vou colocar aqui um espaçamento entre eles aqui de 48, e tá tudo alinhadinho, espaçamento à esquerda e para cima e para baixo, beleza. Vou construir aqui, vou configurar para quando no final a gente executar todo o protótipo e exportar esse nosso projeto, que no final o que vai acontecer? Ele vai pegar todo o fluxo, vai transformar no HTML, o nosso fluxo, por isso que a gente vai entregar interação, porque já vai ser HTML, e, e por exemplo, eu estou construindo aqui com uma tela que a largura é 320, mas, por exemplo, o meu celular é 375 de largura, pode ser outros que têm aí 400 de largura. Então, a gente pode definir o tamanho mínimo e máximo aqui para a gente entender, né, fazer a responsividade aqui. Então, tamanho mínimo a gente coloca 320. Tamanho mínimo a gente vai colocar aqui 320. E onde é que eu encontro, vou colocar esses valores, né? Eu venho aqui no Figma e eu vou olhar os frames que ele me oferece, e eu vejo as larguras, a maior é 430 e a menor é 320. Então, eu vou configurar esses valores para o máximo e mínimo aqui. O mínimo eu já adicionei, e o máximo a gente vai colocar 430. Estou fazendo isso na primeira tela, porque vou usar as outras telas simplesmente copiando e colando essa daqui e fazendo as alterações internas. Então, ele já vai com essa propriedade. Então, por exemplo, essa tela aqui, ó, observe que eu estou tentando aumentar, mas eu já disse que o máximo é 430, vou tentar diminuir, e eu já disse que o mínimo é 320. Então, esse comportamento vai ser lido pelo nosso plugin mais à frente, vocês vão entender. Ok, então, vamos chegar agora para a questão do micro front-end. Vamos adicionar o micro front-end de login aqui, tá? Antes disso, eu vou precisar usar o plugin do FitLa1. Como é que eu encontro isso? Vou na loja do Figma, posso vir aqui, ou posso vir aqui e procurar aqui plugins, né? Basta digitar FitLa1, está na loja do Figma aí, vocês vão executar. Quando executar, vocês vão cair na tela de login. Quem já tiver suas credenciais, beleza, acessa. Quem não tiver, vai criar conta. Colocar e-mail, criar uma senha, salvar, vai chegar uma validação lá no e-mail de vocês, vocês vão validar a criação de conta e pronto, vocês acessam aqui o login. Chega aqui e vai fazer o login de vocês. Vou colocar minha conta rapidinho. Ok. Entrei aqui no plugin. Vocês já podem observar que tem aqui embaixo links importantes, né? Com guidelines, fica aí a orientação para vocês lerem isso aqui, se vocês quiserem utilizar. Lá a gente mostra alguns, digamos assim, detalhes para utilizar algumas coisas na nossa tecnologia, algumas orientações, inclusive também tem listando lá algumas limitações que a nossa tecnologia ainda não suporta. Então, fica aí uma sugestão para
ler essas guidelines aqui. Então, vamos aqui, estou aqui tenho a opção de documentação dos microfrontends, tem um console para definição do design system dos microfrontends, tem o download de componentes primitivos, a gente vai passar, tem a opção de download de protótipos exemplos, como citei rapidinho lá no início, e também tem um link aqui que vai para o nosso canal, onde tem alguns vídeos demonstrativos da tecnologia. Inclusive, essa nossa aula, ela vai estar disponível lá. Beleza, então, venho aqui, vou selecionar o frame, que eu quero colocar um microfrontend, em vez de eu chegar e criar um input por exemplo, nome, um input de senha, criar um botão para alinhar tudo isso daqui no Figma, eu vou chamar o nosso microfrontend. Onde é que eu posso ver os microfrontends, Breno? Eu clico aqui, por exemplo, documentação dos microfrontends. Vou cair nessa tela. Como eu falei para vocês, tem lá, por exemplo, a de guidelines. Se vocês clicarem lá, vocês vão cair nessa aba aqui, né? Nesse menuzinho aqui. Só um atalho. Mas as coisas estão concentradas aqui, assim como os protótipos exemplos. Nessa tela inicial, você vai ter uma breve ideia da nossa proposta, da nossa tecnologia. E aqui tem toda a galeria dos microfrontends. Então, vamos para o login, que é o que a gente quer. Tem uma telazinha de conceitos, onde eu vou mostrar a nossa produção. Os nossos microfrontends passam por prototipação, desenvolvimento, revisão e validação, até ficar pronto aqui na nossa galeria. Tá? Tem umas imagens aqui do protótipo do microfrontend, login. E aqui eu tenho uma aba de Live Preview, que eu posso visualizar, né, já antes de colocar lá no meu código, fazer as alterações aqui para eu poder ver como é que realmente eu quero que eu vou querer configurar lá no plugin. E eu tenho uma aba de detalhes. Eu gosto de deixar aberto aqui duas abas, onde eu posso mexer, visualizar aqui no preview, e a outra eu posso ver os detalhes. Os detalhes, você vai ver aqui que eu tenho a disponibilização de um link, dos parâmetros, eventos de entrada e eventos de saída, e a gente vai passar por isso aqui agora. Como? Venho aqui selecionar e vou clicar aqui em adicionar micro front-end. Vai me pedir uma URL. Ok, que URL é essa? Venho aqui na documentação, pego, coloquei. Já posso pré-visualizar como é que esse micro front-end está. Ele seria renderizado dessa forma, pedindo e-mail, senha, botão de entrar, a opção de criar conta e de esquecer a conta. Beleza. Mas aí, lembrando que a gente não quer essa opção aqui de esquecer a conta. Como é que a gente faz? Vai olhar para os parâmetros. Eu vejo aqui que tem a opção de esconder essa possibilidade de esquecer a senha, né, de recuperar a senha. Então, eu copio aqui, venho aqui em parâmetros, vou colar. Eu já vi aqui que ele é um booleano, ele já vem por default false, então eu quero dizer que sim, eu quero esconder essa opção. Então, quando eu dar preview aqui, ele já não vai me mostrar mais aquela opção. Beleza. O outro parâmetro que eu quero passar é o de tipo. Eu quero que o cara faça o login com o username. Então, eu tenho que passar o parâmetro de tipo e coloco username. Pronto. Se eu vir no preview de novo, vocês vão poder observar que agora está falando, mostrando aqui o nome do usuário, não é mais o e-mail. Beleza. Eventos de entrada, a gente vai entender um pouquinho melhor no outro micro front-end, porque de uma forma breve, é só dizer assim, o que esse micro front-end precisa para ele ser carregado, né? O micro front-end de login não precisa de eu passar nenhum evento. A gente vai ver mais à frente um exemplo de que tem alguns que precisam. Mas eu poderia vir aqui e ver quais são os eventos de entrada. Por exemplo, se o meu desejo de prototipar é que quando a pessoa faça login já caia pré-definido um nome, eu passaria aqui essa opção para cá e o código aqui JSON para cá, né? E diria, no lugar desse new identifier aqui, eu colocaria o nome, por exemplo, Breno.
Então, toda vez que carregasse esse micro front-end, ele ia carregar com o nome Breno já. Mas não é isso que a gente quer. Beleza, evento de saída, vou falar mais um pouquinho, mas o evento de saída é simplesmente dizer que para onde eu vou, para onde eu saio após interagir com esse micro front-end. Né? Quais são as minhas saídas após interagir com esse micro front-end. Como eu não tenho nenhuma outra tela ainda, eu vou deixar para configurar ele um pouquinho mais à frente. Enfim, ele vai estar renderizado desse jeito. Quando eu clico em salvar, ele aparece a imagem aqui de exemplo, né? Vocês podem ver que tem uma marca d'água de exemplo, só para a gente não ficar com uma telazinha em branco e a gente conseguir facilmente identificar o que é micro front-end e o que não é no nosso Canva do Figma. Beleza. Vou criar agora uma tela aqui de cadastro. Tela de cadastro, eu vou apagar esse cara, vou colocar outro frame, tá? Vou maximizar aqui, para cá. E aqui a gente vai entrar num outro conceito chamado componentes primitivos. Também ligado com o nosso plugin, ele vai dar uma interação melhor para o nosso protótipo. Vou fechar ele aqui, aliás, deixa ele aqui aberto. E onde é que eu acesso os componentes primitivos, Ben? Como a gente leu aqui, tem aqui a opção de download dos componentes primitivos. Você vai clicar aqui em Open Figma. Esse aqui está na comunidade. O meu aqui eu tenho, porque eu estou com duas contas, eu vou selecionar uma conta. Pronto. Então, eu tenho aqui agora acesso à biblioteca de componentes primitivos. Se eu vier aqui no Overview, vocês vão ver que eu tenho a visualização de todos os componentes primitivos. E aqui eu também tenho agregados que a gente vai chegar um pouquinho mais à frente. Mas vamos para o Overview. E eu vou querer construir, vou pegar aqui o text field, tá? Uma entrada de texto. Vou voltar aqui para o meu projeto. Vou colar ele aqui. Pronto. Aí, observa que os nossos componentes primitivos têm umas propriedades aqui do lado, tá? Essas propriedades, nossos componentes primitivos, quando, como eu falei para vocês, no final das contas, que ele vai exportar, né, esse nosso projeto para o nosso servidor lá de forma HTML, todos esses componentes vai ser componente real do Material UI. Então, o nosso plugin faz a leitura, identifica que isso daqui é um componente primitivo, e aí ele vai pegar esses parâmetros aqui e vai trazer o componente do Material UI com esses parâmetros. Pronto. Aqui eu vou colocar Figma, vou botar, não, vou botar Shift aqui, pegar esse cara aqui, fio, botar umas suspiros aqui para ele, beleza, eu vou botar aqui 24 para cima, pronto. E esse daqui, em vez de eu botar 24, agora eu vou botar 16. Observa que ele já está com aquele comportamento, tá? Então, e aqui vocês observam que eu tenho, só um instante, deixa eu pegar aqui uma opção que eu vou poder digitar. Esse cara aqui, pronto, deixa eu apagar esse outro aqui, pronto. Aí aqui eu vou dizer que eu não quero ícone à direita, nem à esquerda, nem esse help text, e aqui eu vou pedir o primeiro nome. Esse hold eu vou dizer que eu não quero, então dou só um espaço aqui. E agora eu vou criar aqui o último nome, vou pedir para o cara digitar o último nome, beleza, e aqui eu vou pedir senha. Agora, após ele preencher, eu posso pegar esses caras aqui,
e dizer que ele vai ser de tamanho pequeno, e botar espaçamento aqui, 16, tal, só alinhar. Eu teria a opção aqui, por exemplo, se o meu projeto quiser com outlined, ele fica outlined, né, outro modelo, e aí é só mudar aqui os parâmetros, tá? Eu vou deixar aqui no fio, tipo fio. Agora eu vou querer botar um botão, beleza. Venho aqui no nosso componente, vou chegar aqui, pego um botão e vou colar ele aqui. Pronto. Eu vou deixar ele de tamanho pequeno também. Vou colocar aqui no texto, salvar. Ok. Pronto. Como eu falei para vocês, isso aqui não é um componente primitivo, ou não é um micro front-end. Nesse aqui a gente usou o micro front-end plugin, nesse aqui a gente está usando componentes primitivos, porque a gente não tem um micro front-end de criar conta, porque criar conta ele é muito personalizado. A ideia dos micro front-ends é ele ser algo genérico que possa ser reutilizado. Então, não faria sentido a gente criar um micro front-end de criar conta, sendo que para algumas pessoas pode pedir CPF, outras vai pedir e-mail, outros pedem endereço, outros pedem senha 2 vezes. Então, pode construir com os componentes primitivos. Beleza. Cliquei aqui em salvar, aí eu quero dizer que quando eu clicar em salvar, eu vou querer abrir um modal. Vou colocar aqui. Abrir um modal. Modal. Dentro desse modal, eu vou ter dentro desse modal, eu vou criar uma área que vai ter o micro front-end de termo de consentimento. Vou tentar aqui criar layout, vou crescer ele aqui. Esse cara aqui, fio e fio. Beleza. Agora, dentro do frame que eu adicionei dentro, eu vou dizer, eu quero renomear ele aqui e vou botar o MFE. Vou botar o MFE de termo de consentimento. Da mesma forma, vou aqui na documentação, procuro aqui o MFE de termo de consentimento, venho para cá, pego o link e colo aqui. Pronto, eu já posso visualizar. Só que agora a gente vai entender que ele fica num loop. Por quê? Porque esse termo de consentimento ele precisa de um texto para ser exibido. Então, eu preciso entrar com um texto nesse micro front-end. Como é que eu faço? Venho aqui, eventos de entrada, venho aqui, vejo quais são os eventos de entrada, copio o nome do evento, colo, pego aqui o modelo de JSON que tem, o código, vou colar aqui, e aqui dentro tem, como eu falei, tem um JSON, e onde ele tem um atributo do termo do texto, e aí ele passa o conteúdo. E ele também tem uma confirmação aqui de cancelar, e ele também passa outro valor, que é o quê? Vou visualizar aqui. Pronto, passou o texto, se eu clicar em cancelar, ele me mostra outro texto. Tá, então, para a gente ganhar tempo, eu vou só botar esse texto aqui, botar assim, texto, texto do termo, e aqui eu vou botar texto de confirmação. E o texto que vocês quisessem, vou colocar aí. Pronto, texto de confirmação, beleza. Ok, aqui eu posso salvar. Salvar, ele vai passar a imagem de exemplo para cá também. Agora, eu posso vir aqui no login, já que eu tenho essa tela, eu posso explicar para vocês sobre o termo de saída, os eventos de saída. O evento de saída do login, volto lá para o login, vejo que ele tem o evento de sign up, né? Vou clicar aqui, ele tem a sua documentaçãozinha aqui do lado, disparado quando e tal e tal.
Vou colocar aqui e vou dizer que vou navegar para, tem a opção de, se ele disparar esse evento, quando eu interagir com esse cara, e ele disparar o evento de SignUp, eu posso dizer que eu vou abrir um modal e colocar, por exemplo, o cadastro dentro de um modal, ou seja, eu poderia botar aqui, abrir o modal e chamar esse modal aqui. Mas aí, no nosso caso, a gente vai para uma nova tela, né? Se fosse um modal, a gente tem a opção de fechar o modal, tem a opção de enviar evento, de atualizar a variável e o back. Essas coisas que a gente vai conseguir ver um pouquinho mais à frente, esses dois. E esse back aqui é porque uma tela ela pode ser acessada por, vamos supor que no fluxo, uma tela X, ela pode ser acessada, ser acessada pela tela A ou pela tela B. Se na tela X tiver um botão de voltar, eu posso dizer que esse botão de voltar é para, se ele tiver um micro front-end, eu posso dizer que esse micro front-end, quando interagir a partir de certo evento, ele voltar para a tela que chamou ele. Pronto. Então, eu vou navegar para onde? Para a tela de cadastro. E aqui ele já me traz a lista de, de possíveis destinos. Venho aqui, clico em salvar. Beleza. Está configurada aqui a opção de se eu clicar no SignUp. Se eu clicar aqui no salvar, eu vou dizer aqui, ó, como é que eu estou prototipando. Vou dizer aqui que ele vai, quando clicar, ele vai abrir um overlay, que eu vou dizer que tem um background, eu vou dizer que se clicar fora ele fecha, e pronto. Então, se ele estiver nessa tela, clicar em salvar, ele vai abrir esse modal aqui como um overlay. Tá, e agora eu tenho possíveis interações com ele também. Por exemplo, vou lá na documentação, consentimento, detalhes, e vejo que tem esses eventos de saída, né, os destinos que eu posso seguir após interagir com ele. Posso confirmar, posso recusar. Esse aqui é o revogar, por exemplo, se eu já tiver um micro front-end aceito, depois eu botar ele com a opção de que não aceito, ele vai disparar esse evento, e a opção de só fechar o overlay. Então, vamos aqui. Eu posso botar aqui close, e vou dizer aqui que ele fecha o overlay. Pronto, não preciso de dizer destino, porque ele continua lá, inclusive fica desabilitado. Se ele recusar aceitar os termos, ele vai navegar para a tela de login, ou seja, ele, entre aspas, vai ser expulso do sistema. Pronto. Depois eu posso botar aqui que, se ele confirmar, né, ele cair para a próxima tela que a gente vai criar, que é a tela de início. Beleza. Vou duplicar aqui, vou pegar tudo aqui dentro, início, vou tirar esse fundo, vou deixar só branco, e aqui eu vou cair numa tela de início. Na tela de início eu quero ter um header. Eu faço assim, nas telas de conteúdo. Eu divido ela em duas ou três partes, porque fica o header, fica a parte de conteúdo e ficaria aqui, por exemplo, possíveis ações. Mas vamos aqui, a gente vem para cá e, como eu falei para vocês, cheguei a citar, existem os componentes agregados. O que são os componentes agregados? É a união, digamos assim, dos componentes primitivos, né? Um pequeno recorte de layout ali, de protótipo. Então, eu vou pegar esse carinha aqui, vou para o meu sistema, vou colar, vou dizer que ele tem um preenchimento de acordo com o preenchimento, vou dizer que eu não quero esse cara, aí aqui eu estou achando que tem muito espaço, eu posso vir aqui e tirar esse espaço, beleza, aqui eu posso pegar e colocar um ícone, por exemplo, um icon button, que aqui já veio, né, dentro desse agregado, já tem um componente de icon button, só que aí eu quero que seja o componente de icon button com ícone de sair do sistema. O meu aqui aparece aqui, gente, porque essa biblioteca está publicada para todos os meus projetos Figma.
Se vocês tiverem uma conta paga do Figma, vocês vão poder fazer isso. Após baixar lá todas as bibliotecas dos componentes primitivos, vocês vão poder publicar para todos os projetos, então iria aparecer aqui as opções de ícones e tudo. Mas se vocês tiverem uma conta gratuita, para fazer esse esquema, teria que vir aqui nos componentes primitivos, procurar o icon button, procura aqui o icon button, faz uma cópia dele, e aí você, dentro desse projeto aqui, aí você pode procurar o ícone. Ele vai visualizar todos os ícones que está dentro desse projeto. No caso, eu vou botar aqui exit. Beleza? Copio, volto para o meu projeto, coloquei, e aqui eu vou colocar, né, procurar as variações desse componente. Eu vou dizer que eu quero pequeno e pequeno. Se você alterar aqui de forma manual, isso aqui não vai estar refletido nas propriedades. E aí, quando a gente for migrar ele para o HTML, ele vai visualizar essas propriedades aqui, porque são as propriedades que refletem no componente do Material UI. Então, ele não ficaria dessa forma aí como você fez manual. Ele ficaria dessa forma. E aí, aqui você vai dizer que ele quer a cor branca. Beleza. Aí, aqui, vamos supor que eu quero ainda, estou achando ele muito grande, vou botar ele ainda menor. Tá. Feito o header, agora eu vou criar um outro frame aqui dentro, para preencher aqui. Opa. Fio e preencher aqui. Eu vou chamar esse frame aqui de conteúdo. Conteúdo. A ganho de velocidade, eu tenho esse protótipo, por exemplo. Beleza, outra coisa que eu queria dizer. Aqui, por exemplo, eu já trouxe o componente agregado, tá azul. Eu vou vir para cá e vou colocar na minha cor, na cor que eu quero, né? Na cor, o header da cor que eu quero. Então, eu posso colocar ele nessa cor. Aí, aqui está Material UI. Ah, não, eu quero pegar essa logo e vou colocar aqui dentro. Né? Vou colocar aqui dentro. Só que essa logo, eu vou querer ela menor. Aí, ela não diminui porque ela é um texto, ela não está toda vetorizada. Então, a gente pode usar a funcionalidade de flapping do Figma. Então, ele transforma num vetor. Depois disso, a gente bota no tamanho que quiser. Abaixo. Vou botar aqui a proporção, 24. Beleza. Vou colar ele aqui. Vou apagar esse. Aí, posso pegar esse cara aqui, fazer assim, e fio. Pronto. E vou pegar esse daqui e fechar o olhinho que eu vou dizer que eu não quero exibir ele agora. Esse cara, vou deixar fixo. Para quando eu ativar esse cara, ele... Pronto. Beleza. Vamos para o conteúdo. Para a gente ganhar velocidade, eu vou pegar aqui o que eu tenho já pré-pronto aqui. Vou colar ele aqui. Um texto. No topo. Aí eu vou dizer que esse frame aqui do conteúdo, ele tem um auto layout também. Eu vou dizer que ele tem respeito aqui uns horizontais de 16 e em cima aqui, sei lá, de 16 também. Pronto. Aí, vocês estão observando que eu coloquei aqui, por exemplo, olá, doutor, hashtag nome. A gente vai entrar numa outra coisa que a gente está dando suporte, que a gente hoje em dia tem, está numa versão, digamos assim, que beta, mas é atualização de variáveis. Como é isso, Breno? Os nossos componentes primitivos, eles têm uma possibilidade de criação de variável, que é o quê? Por exemplo, vamos dizer que o cara, quando cai nessa tela, ele, o que ele digitar aqui, na hora que ele entrar, fizer o login e vir para cá, aparece aqui o nome dele. Então, bem aqui tem uma propriedade chamada value. Então, eu crio aqui hashtag nome. Hashtag é
uma tagzinha que a gente escolheu para identificar essa variável. Pronto. Aí, só colocar esse cara aqui também, para ficar padrãozinho. Se eu quisesse colocar ele aqui do login, né? Agora, do login, a gente pode dizer que quando eu entrar, eu ir para a tela de início. Como? Venho para cá, vou criar outro evento. Vou criar outro evento, vou vir para cá, no login, vou disparar o evento de send, que é quando ele clica no botão de submission, né? Lá de entrar. Vou colocar ele aqui, vou dizer que vou navegar para início. Beleza. Então, se ele disparar o evento de entrar, após ele botar login, senha lá, as coisas, suas credenciais, ele vai para a tela de início. Mas como é que eu digo que o que ele colocar no nome lá do login, vá para, também fique com essa variável nome. A gente vem para cá, vai colocar aqui o mesmo nome do evento, né? Ou seja, se ele também escutar o evento de send, ele vai atualizar a variável. Esse aqui seria uma opção de ele atualizar a variável só de algum MFE, mas aqui a gente vai atualizar a variável geral. No evento, eu consigo ver aqui que de saída, ele dispara, ele usa esse código JSON aqui, né? Que é o quê? Ele diz que o identificador vai ser esse user identificado, vai pegar o valor que está lá naquele que ele identificou, a senha vai ser a senha que ele também digitou, seria essa daqui. Aí, então, eu vejo que nesse JSON eu consigo ter como resultado o identificador e a senha que o cara passou. Aí, o que que eu faço? Venho aqui e vou dizer no código JSON, né, aspas, aspas, dois pontos, e eu vou dizer aqui que a variável nome vai receber o identificador que o evento dispara. Se eu escrevi certo. Ó, vou clicar aqui em salvar, então, o que eu digitar aqui, eu botar aqui meu nome Breno, ele vai aparecer lá quando eu fizer login. Pronto. Vamos continuar essa tela. Essa tela aqui, o que que eu quero? Eu quero um botão também, vou botar aqui um espaçamento de 16, vou colocar aqui na biblioteca de componentes, pegar o botão. Eu também poderia, em vez de ir lá, eu poderia só fazer uma cópia desse aqui, colar aqui, só que tenho que me lembrar que ele vai estar com essa interação. E aqui eu posso dizer que ele vai ficar preenchimento total. Essa propriedade também vai lá, ele vai conseguir levar para o componente do MathUI. E aqui eu vou botar organizar agenda. Beleza. Vou dizer que esse botão aqui, ele é para ficar nessa cor, tá? E vou colocar aqui também uns cards, tá? Esses cards, vou mostrar para vocês, estou trazendo copiado e colado para cá, para a gente ganhar tempo, mas esse card, ele tem uma função aqui de auto layout, de que quando ele não conseguir preencher a linha toda, aí ele quebra. Esse cara aqui é para ser 0. Pronto, ele está centralizado. O que é isso? Porque, ó, se eu fizer aqui a responsividade, ó, ele cresceu. E vocês percebem que cada card ele também ele está aumentando e diminuindo. Por quê? Porque em cada card eu também fiz aquela mesma forma que eu fiz para a tela. Eu adicionei um tamanho máximo e um tamanho mínimo. Então, ele vai se reduzindo até tentar caber numa linha. Se ele não conseguir, aí ele quebra a linha, né? E isso vai ser um comportamento levado pelo nosso protótipo no final.
que eu vou mostrar para vocês. E aqui embaixo, eu só vou colocar aqui a opção da lista de agendas. A lista de agenda, que no caso ele não tem nenhum no início. E aqui, eu vou querer criar um frame lá embaixo, com o menu, tá? Com o menu. Então, eu iria vir aqui nos componentes primitivos, vou pegar esse cara, vou clicar ele aqui, de novo, de novo, de novo, vou querer 5 opções, vou pegar todas, vou transformar num frame com auto layout, e vou pegar esse cara aqui e vou botar um outro ícone histórico. Esse aqui eu vou botar de calendário. E esse aqui eu vou botar o home centralizado. Cadê? Esse daqui eu vou colocar como se fosse os diagnósticos dele. Deixa eu ver como é o nome desse ícone. Esse aqui. Esse aqui eu vou colocar, que é o de perfil. Pronto. Então, eu vou pegar esse cara aqui, construir ele no Figma, lá na nossa folha, e vou trazer ele para cá. Só que eu vou trazer ele aqui para dentro do início, onde ela vai ter a área do header, vai ter conteúdo e vai ter o botão de menu. Deixa eu chamar até aqui de menu. Ok, vou colocar aqui esse espaçamento, esses elementos de algo. Vou colocar aqui. Pronto, e vou diminuir esses ícones. Tá, medium. Pronto. Vou colocar uma padzinho lateral, um padzinho horizontal. É, pronto. Beleza. Construir. Agora, vou ver se a responsabilidade está ok, ó. Tá direitinho. Vou dizer que esse clique aqui, esse cara aqui, se for clicado, eu vou puxar ele lá para o início. Beleza. E agora eu quero dizer, vou criar uma tela aqui de agendamento. Agendamento. Nessa tela de agendamento, eu vou simplesmente colocar um botão nessa área aqui. Vou apagar os outros ícones. E esse botão aqui vai ser de finalizar o agendamento. Beleza. Aqui no conteúdo, eu vou pegar, apagar tudo que tem. E dentro do conteúdo, eu vou chamar um micro front-end, que seria o micro front-end de agente do médico que a gente tem. Venho para cá, pego detalhes, vou selecionar, adicionar micro front-end, ok? E vou mostrar para vocês aqui, que eu tenho um parâmetro, porque assim, como aqui é micro front-end, quando eu coloco um cara desse na interação, ele vai disparar um evento, por exemplo, para o cliente app. Como assim, Breno? Vamos lá. Deixa eu disparar aqui o evento. Venho aqui, vou disparar, por exemplo, o evento que recebe as clínicas.
as possíveis clínicas, e aí tem um JSON aqui. Nesse JSON é onde eu vou configurar aqui o nome das clínicas, vou configurar aqui nessa clínica quais são as agendas dele, os dias de atendimento dele. Então, eu já tenho esse modelo de JSON. Só que se eu clicar, por exemplo, aqui, dia 24, vir aqui embaixo, criar horário, e clicar em salvar, ó, ele disparou o evento de criar agenda. Só que aí ele faria o quê? Disparou lá para o servidor do cliente, o servidor do cliente adiciona essas agendas que ele criou, faz a verificação, se não tem choque, se não tem nada, e aí devolve uma nova listagem. Então, ele faria o quê? Ele devolveria uma outra listagem dessa aqui, só que agora com o dia 24 preenchido. Então, eu teria que alterar o JSON de novo. Para evitar isso, a gente criou, tá, numa versão inicial, que a gente não criou para todos, essa propriedade para informar que é protótipo. Então, digamos que essas validações já estão internas, né, para a gente poder executar isso num protótipo. Então, eu venho para cá e vou passar essa propriedade. Vou passar essa propriedade e digo que é true, beleza, e salvo. Salvo, só um instante. Só que eu tenho que passar, né, assim como eu mostrei, eu teria que passar um evento de entrada primeiro, para mandar a primeira listagem, ele poder carregar, colo, pré-visualizo, pronto. Então, ele vai carregar. Ele está mostrando assim um embaixo do outro, porque seria a responsividade do micro front-end. Beleza, salvei. Agora eu vou dizer que depois, vou botar aqui, agenda preenchida, digamos assim. E aí eu vou dizer aqui que quando ele clicar nesse botão, ele vai cair para essa tela. Pronto. Aí aqui eu poderia pegar e mostrar esse ícone. Como eu falei para vocês, vocês teriam que ir lá na tela, na componente primitivo, e alterar, né? Aqui, como eu já tenho, né? Mostrando aqui também como seria um Figma pago, que é onde a biblioteca de vocês vai estar publicada para todos os projetos. Seria simplesmente isso. Para cá, vou pegar essas duas cores aqui para cá, pega essa cor também para cá, beleza? Vou dizer que é um protótipo, vou dizer que se eu cair nessa tela, clicar em voltar, eu venho para cá. Poderia também dizer que ele cai e vem para cá. Ó, joguei para uma setinha azul, que é Figma, mas ele também faria essa leitura, faz essa leitura de que ele volta para a tela que foi anterior. Beleza, aqui vamos continuar o fluxo, vou pegar desse cara, vou vir para cá, acessei, pronto, esse aqui já tá, beleza. Então, quando ele cair nessa tela depois de agendar, ele teria uma listagem de agendamento. Vou colocar aqui que ele poderia iniciar um atendimento, só troquei o texto aqui, e, e aí aqui eu posso digitar e dizer que ele agora tem pacientes marcados, e aqui embaixo eu posso trazer uma lista de agenda. Vou lá aqui, vou apagar essa daqui. Vocês estão vendo que ultrapassou, né? Ultrapassou. Eu posso vir aqui configurar uma opção de scroll vertical.
Então, quando cair nessa tela, o cara usar o scroll, ele vai visualizar os componentes ali que estão escondidos. Beleza. Então, aqui a gente utilizou componentes agregados, os componentes primitivos, usou os microfrontends, está passando as variáveis, e agora a gente vai tentar visualizar esse cara. Vou para o plugin. Precisaria sincronizar esse projeto. Só que eu tenho que primeiramente selecionar um projeto. Não tenho nenhum projeto, vou clicar aqui em criar projeto. Vou botar aqui pedia, vou adicionar aqui um design system, que é o design system aqui dos microfrontends. Por exemplo, eu posso dizer que os nossos microfrontends, quando a gente olhava lá no preview, ele ficava numa corzinha, né, escura, um azulzinho, que é essa corzinha aqui, padrão, né? Porque se o cara não passar nenhum, em vez dele não visualizar, ele visualiza com a cor padrão. Mas aqui eu posso criar o nosso design system. Vou chamar também de media. E aí eu vou pegar a cor e, e essa cor. Por exemplo, a gente estava aqui utilizando o, o input de Filled, né? Modelo Filled. Então, eu vou alterar aqui para o modelo Filled. Aí ele já me mostra visualmente como é que seria esse carinha aqui. Clique em salvar. Pronto. Agora eu já posso sincronizar. Seleciono a primeira tela do fluxo que eu quero, né? Vou clicar em sincronizar. Ele me deu um alerta ali amarelo. Só para. Deixa eu só beber uma água aqui rapidinho, gente. Esse alerta amarelo é só para dizer que a gente, é uma orientação para evitar o uso de grupos aqui do Figma e dar preferência por frames, mas ele não impede de renderizar, não. Clico aqui no Play, pronto, aí eu, por exemplo, estou vendo aqui que o componente ficou pequeno. Aí eu posso vir aqui, alterar aqui esse tamanho, clico em salvar só para centralizar ali o carinha, vou sincronizar aqui de novo, dou Play, resetar. Ah, eu já sei o que é esse tamanho aqui. Vou botar aqui para 32. Esse aqui vou botar padrão 32 também. Para 48. E aqui também. E pronto. Agora, esse cara aqui, ele não ficou ali preenchido. Ele não ficou aqui preenchido porque eu não coloquei a propriedade desse cara aqui, ó. Ficar preenchido. Então, se eu vier aqui agora, sincronizar, aí a gente tem que ficar verificando, né, se realmente está saindo conforme a gente deseja. Pronto. Então ele saiu. Aí aqui é aquela história, clica aqui em criar conta. Aí ele leu aquele evento, veio para cá, né? Como eu estou aqui, já apareceu, se eu clicar aqui em salvar, ó, o meu front-end está pequeno, né? Aí eu posso voltar e fazer os ajustes todos direitinho para eu poder chegar no finalmente e eu ter um protótipo, como é que diz? De acordo com o que eu desejo, né? Então, por exemplo, venho para cá, vou colocar aqui, Breno, vou botar a senha, vou entrar.
já trouxe para cá o meu nome. Ó, aqui eu estou numa tela grande, por quê? Porque como eu estou aqui no web, ele já vai para o tamanho máximo, que é o 430. Se eu não tivesse botado, se eu tivesse botado que era infinito essa largura aqui, ele ia ficar nessa largura toda. Mas aí eu disse que o tamanho máximo era 430. Então, se eu clicar aqui em criar agenda, né, ele vai cair aqui direitinho. Né, o botão aqui, ó, tá dessa forma. Eu teria que ir lá e botar ele para preenchido, né? Mas aí são os ajustes, né? Eu não vou perder tanto tempo assim, porque a gente tem um pouco mais de coisas para mostrar e o nosso tempo já está atingido aqui para nosso objetivo. Mas aí, enfim, a gente tem todo o fluxo configurado tanto no front-end quanto lá no, no Figma, no próprio Figma. Agora eu vou botar aqui, por exemplo, já vai atualiza a variável. Ó, o botão aqui, ó, ele já tem todo o efeitozinho de hover dele e tal. Vou criar aqui a agenda, vamos supor aqui que eu vou criar aqui a agenda. Crio aqui a agenda, salvar, isso tudo aqui é micro front-end. Vou finalizar, aí ele vai cair naquela outra tela lá. Pronto, a outra tela tem aqui, ó, o scroll, como eu falei para vocês. E aqui, se eu visualizar, vocês estão vendo que tem um copiar link, né? Se eu vier aqui e copiar esse link, eu posso utilizar esse cara lá no, como o professor inicialmente falou, nossas ferramentas de teste de usabilidade, né? E avaliar a usabilidade dos sistemas, como a gente, no caso, vai mostrar o lookback. Breno, joga, Pois não, joga, professor? joga esse link aí no chat da call, para Pronto, que todos possam ver executar aí, o que você viu agora. pronto. É só lembrando que eu teria que fazer os ajustes, né? E a gente precisa fazer, mas esse link aqui todo mundo já pode ter acesso, né? Já está aí na web, né? Vou mostrar para vocês. Eu vou abrir esse link também. Aliás, lá naquele local que a gente criou o Design System, eu também posso acessar ele por aqui. Aí eu vou mostrar para vocês um outro campo que a gente tem. Aqui é onde a gente cria projetos, tá? Crio projetos. No momento a gente só cria um projeto. Esse aqui é o projeto que eu criei lá no plugin, no Media. Posso vir aqui, editar, botar aqui, sei lá, Media 3, salvar. Aí se eu voltar aqui para o plugin, ó, ele já está atualizado. Então, eu faço a sincronização dele. Aqui eu posso criar vários design systems, por exemplo, eu vou criar um design system aqui, esse aqui que é o padrão, só para vocês visualizar que eu posso selecionar esse cara lá no plugin, como, por exemplo, venho aqui para o login, aí agora eu posso, como eu já criei o design system, eu clico aqui, ó, ele me mostra, ó, eu tenho o design system do Media e tenho o design system da Fit. Se eu clicar aqui no do Media, clicar em Preview, você já vai ver que vai ser aplicada a cor que você definiu. Se eu vim aqui agora e botar o fit, ele já vai ser dessa forma. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, para esse, vou salvar, vou clicar também nesse aqui e vou definir o design system do Media. Salvei. Vou sincronizar. E também, nessa área aqui, eu tenho um botãozinho aqui de visualizar. Esse cara aqui visualiza, é o mesmo play lá do plugin. Ele visualiza o último que você sincronizou. Aí aqui eu posso mostrar para vocês a questão da responsividade, porque eu posso aqui no Inspect, pronto. Aí aqui, ó, por exemplo, se eu botar numa tela de 345, posso botar assim, posso botar assim. Aqui no caso, ele já não preencheu, por quê? Porque ele tem uma largura máxima. Então, clica aqui em entrar, ó, aquela questão lá, deixa eu clicar na tela menor, ó, ele já trabalha aquela questão da responsividade.
E que tá saindo meu nome aqui, o meu e-mail, porque como eu loguei aqui com, nem percebi, quando eu fiz o login, o próprio cache do navegador botou o meu e-mail lá, aí ele saiu o meu e-mail aqui. Agora eu vou para o Lookback. Eu acho que eu tô com ele aberto aqui em algum canto aqui. Pronto, Lookback. Não sei se vocês conhecem, mas é essa ferramenta, uma das ferramentas, tem o Lookback, tem Validate, tem entre outras aí. E aí, por exemplo, vou criar aqui um projeto, chama esse projeto de media. Opa, media. Tem aqui as opções, vou clicar nessa aqui, em todas elas ela vai pedir um link. Aqui a ideia aqui não é demonstrar o lookback, mas aí já dando essa dica para vocês, né? Ele é pago, mas ele tem uma versão gratuita de 5 sessões. E aí você colocaria aqui, vamos começar, uma mensagem antes de começar o teste. Ele vai pedir o link, você vai colocar o link aqui, ele já aceitou, ó, ficou verdinho. Você vai passar as instruções, ou seja, tarefa 1, você iria criar conta, e aí você putaria outra tarefa, que seria criar agenda, e no final, quando ele dissesse assim, finalizei por essa plataforma, aí apareceria uma mensagem para ele, né? Obrigado. Ó, salvar aqui, vou para o Next. Com esse link aqui, eu já poderia mandar para vocês, né? Mandar para vocês, e aí eu ia ter as instruções direitinho, de acordo com aqui com as instruções do Lookback, ele ia pedir para você baixar o aplicativo do Lookback para para ele poder fazer a gravação da tela, que é isso que faz, né? Gravação de tela, gravação de voz, e, e também pega a câmera, o rosto, a reação do rosto da pessoa, isso tudo se o usuário aceitar, né? Permitir. E aí, quando eu clicasse aqui, vocês com esse link que eu mandasse aqui do participante, aí ia passar por essas instruções, quando vocês estivessem pronto, ia aparecer para mim aqui, de eu entrar nessa mesma sala, e aí eu ia me reunir com vocês, tipo como se fosse assim no Meet, mas é nessa plataforma do Lookback, e aí vocês iam acessar o protótipo que agora está em HTML, do nosso plugin. Então, no nosso caso aqui, a gente poderia, voltando para a história, né, para o contexto, a gente poderia chamar alguns médicos da nossa clínica e dizer assim, olha, a gente está criando esse projeto aqui, vamos fazer um teste aqui, né, para a gente saber o que a gente precisa melhorar ou não e tal, e aí a gente mandava esse carinha através do Lookback, colocando o link, e aí os usuários iam dar as suas experiências ali ao vivo, e a gente poderia fazer uma análise melhor do onde a gente poderia melhorar. Aí, o que eu posso acrescentar para vocês, não posso deixar de falar, é que os nossos componentes primitivos, por exemplo, aqui o modal de termo de consentimento, que a gente configurou, eu poderia ter eu tenho uma propriedade aqui de libras, eu vou mostrar para vocês, só uma breve fala sobre a questão de acessibilidade que a gente vem se preocupando também nos nossos microfrontends e nos nossos componentes primitivos. Por exemplo, alguns componentes primitivos, ou alguns microfrontends, ele tem, dizendo que existe essa possibilidade aqui de um parâmetro de vídeo de libras. E aí a gente pode passar esse parâmetro para cá e dizer qual é o código do vídeo que ele vai ser renderizado, o vídeo fit, e aí o microfrontend, quando ele for acessado, ele vai ter essa mãozinha aqui. E deixa eu abrir rapidinho aqui para mostrar para vocês. Quando eu clico aqui em criar conta, clico aqui em salvar, ó, apareceu uma mãozinha aqui. Essa mãozinha mostra uma janelinha onde vai ser renderizado o vídeo do
de acordo com o código que eu passei em relação ao vídeo, né? A outra coisa sobre acessibilidade é que os nossos componentes primitivos, por exemplo, aqui um botão, não sei se vocês já tiveram essa experiência, já se preocuparam com isso, da questão de leitores de tela, né? Um usuário cego, por exemplo, vocês querem fazer um teste desse, e é um médico que é cego, para a gente saber como é que vai ser a usabilidade do nosso aplicativo com o usuário cego, aí a gente pode, por exemplo, passar aqui, um área label, dizer aqui, botão, salva conta, vamos passar aqui, salva sua conta. Pronto. Então, o usuário que tem deficiência visual, que usa leitor de tela, na hora que passasse por esse botão, o, o leitor de tela ia dizer para ele, olha, botão salvar, botão que salva sua conta, entendeu? Então, a nível de design, a gente já tem essa preocupação também. Isso, no caso, se a gente fosse fazer, né, no caso, um protótipo preocupado com, para teste de usabilidade preocupado com usuários deficientes visuais. E aí, o de Libras para surdos mudos, né? E assim, galera, só para fechar, a gente passou por tudo, né? A gente passou por tudo. Volto a dizer que vocês podem acessar aqui os componentes aqui pelo link, né? Ou nessa plataforma, nessa página aqui, com alguns exemplos de protótipos, tá? Que foram feitos com LA1. Vocês têm também, até a gente pede realmente vocês que têm interesse, a gente acredita que se vocês estão aqui, vocês têm interesse de utilizar, como o professor aí tá, de forma gratuita, o fórum, tá? O nosso fórum, vocês têm acesso vocês estando aqui, peraí, deixa eu tirar do Inspect aqui rapidinho, vocês estando aqui, vocês têm acesso aqui, o fórum de discussões. Então, vocês podem acessar, e aí vocês podem requisitar aqui alguma, solicitar, né, dar ideia aí para a gente de melhorias, de funcionalidades, aqui tirar algumas dúvidas, colocar as dúvidas, a gente também consegue responder vocês por aqui. E é isso, gente. A nossa tecnologia foi apresentada de uma forma bem breve, né? A gente pede muito que vocês possam utilizar, né, rever essa aula para poder prototipar, tentar criar os seus protótipos com essas informações que a gente deu, ver outros vídeos no canal, e aí dar sugestões para a gente, né, alguma coisa aqui utilizando o nosso fórum. Deixo o espaço aqui aberto, os últimos minutinhos aí, algum tempo, a gente já passou um tempinho, mas aí eu posso ficar a gente pode ficar até umas 7h30, para não ficar tão cansativo. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa aí. Breno, Professor Fran. queria agradecer, eu acho que o que tinha sido ficado planejado para mostrar, você mostrou. Se tiver alguma dúvida, tem os fóruns, semana que vem a gente vai estar aqui também no mesmo horário, e se quiserem chamar mais alguém, algum amigo, para assistir, então a gente provavelmente vai fazer um outro projetinho também desse, né? Os vídeos vão ficar lá no site do LA1, a gente tem um canal no YouTube, e é isso. Agradeço a todos, e parabéns, Breno. O objetivo nosso foi alcançado. Pronto, gente. Então, fica aí realmente esse pedido aí de vocês poderem utilizar e aproveitar ao máximo, né, da nossa proposta. E vocês, no final das contas, não vai ter só um protótipo fiel visualmente, vocês vão ter mais fidelidade na interação e o usuário gosta disso. Deixa eu ver se alguém colocou alguma coisa aí no chat. Pronto. Então, gente, é isso. Muito obrigado mesmo pela presença de vocês. Quarta-feira, como o professor falou, vamos estar nesse mesmo local, né? Provavelmente nesse mesmo link, a gente vai estar divulgando aí nos locais. E aí,
A gente espera vocês aí com dúvidas, se Deus quiser, no próximo encontro. Um abração, boa noite, gente.